O caso do vazamento de dados de ministros do Supremo e dos seus familiares. A defesa de uma das servidoras da Receita, investigada na operação da Polícia Federal, fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Quem vai atualizar essa história para a gente é a colunista Mirelle Pinheiro, que está aqui comigo. Qual foi esse pedido da defesa, Mirelle? Muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Exatamente. A defesa, ela pediu acesso a uma prova que a defesa considera decisiva nesse caso, que é ao e-mail dessa servidora respondendo um questionamento anterior a essa operação que a própria Receita já tinha feito. E segundo ela anexou provas de que no momento em que teve esse acesso aos dados da mulher do ministro, do Alexandre de Moraes, ela estava em atendimento. Então, a defesa, ela questiona que a principal prova, o principal argumento deles ali, eles não conseguem acessar porque eles ainda sequer tiveram acesso ao processo e o acesso, novamente, dessa servidora ao sistema da Receita foi completamente bloqueado também por decisão do ministro. Bom, como sequer o próprio ministro decidiu manter um sigilo no nome desses servidores, e a Receita também não manteve o nome em sigilo, a gente até deu esse caso aqui, Mirelle, dessa servidora específica, que, se eu não me engano, é a Ruth, certo? Exatamente. Então, a gente contou esse caso aqui, contamos que foi uma apuração da Mirelle. A Ruth teve que se explicar antes mesmo dessa operação da Polícia Federal. Lá atrás, havia uma investigação interna na Receita Federal e ela teve que se explicar para a própria Receita Federal por que ela estava, no bom português, mexendo nas informações da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi de Moraes. Ela disse, olha, neste exato horário que vocês estão dizendo que eu estou mexendo nessas informações, eu estava em um atendimento presencial e eu tenho como provar. Então, por e-mail, ela acabou enviando essas provas de que estava num atendimento presencial. Mesmo assim, aconteceu aquela operação da Polícia Federal, agora no Carnaval, foram até a residência dela, fizeram busca e apreensão e ela está cumprindo as medidas restritivas, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Então, Mirelle está trazendo para a gente de novo que ela, mais uma vez, está tendo que provar que naquele momento ela estava em um atendimento presencial. Isso, exatamente. Inclusive, a defesa até ressalta que em 32 anos de serviço público, de trabalho, ela sequer apresentou qualquer tipo de suspeita, não tinha até então nenhum tipo de investigação interna contra ela. Isso segundo a defesa, e que ela já tinha respondido a esses questionamentos. Então, a defesa alega que essa ida da Polícia Federal em plena terça de Carnaval, que foi uma operação aí que está dando também muita polêmica, aí até na questão dos bastidores ali do STF, dos ministros, mas que causou um espanto. Realmente, a servidora ela não imaginava, uma vez que para ela já tinha respondido, ela já tinha se explicado, que ela alega aí que jamais acessou, ao contrário de outros servidores. Tem um servidor que nós, inclusive é auditor da Receita, que nós também noticiamos, que ele confessou. Aí ele falou, não, de fato eu acessei um dado, mas porque eu achava que era de outra pessoa, ele deu ali, todos estão dando ali a sua explicação, mas essa servidora, ela foi muito enfática ao dizer que ela jamais acessou. Até porque existe, também já falamos sobre isso aqui, existe o direito de defesa e do contraditório. Eles têm o direito de se defender e até mesmo o sindicalista que nós falamos agora há pouco aqui no contexto, o Kleber, que está sendo aí julgado e intimado para prestar depoimento como se fosse um investigado no caso, só por ter dado uma entrevista para os jornalistas e falado que era contra esse tipo de investigação da forma como está sendo feita, ele tem razão. Ele tem razão em dizer que essa investigação não pode ser feita da forma como está sendo feita. Não dá para você culpar aquele que ainda está sendo investigado. Então, existe o direito à defesa. Eles não estão dando direito a esses servidores de defesa. Agora estão sendo ouvidos. A Ruth, que é essa servidora que nós estamos falando especificamente, está sendo ouvida, está tendo que provar mais uma vez que naquele momento que estava
supostamente mexendo nas informações da Viviane Barça de Moraes, ela estaria trabalhando e atendendo uma pessoa presencialmente. Então, todos aí tendo que prestar os seus esclarecimentos devidamente à Polícia Federal. Esse caso que continua em investigação. E contamos aqui agora há pouco, Mirelle, que esse caso começou já errado, porque o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter tomado essas providências. Quem deveria ter aberto essa investigação era o presidente da Suprema Corte, o Edson Fachin, que não se manifestou nem sobre a forma como esse caso tomou essas proporções dentro da Receita Federal. Lembrando que a própria Receita já estava trabalhando internamente desde 2023 sobre esses supostos vazamentos, né? Isso. Inclusive, a própria defesa também falou e a Receita também, que assim, a gente não pode desconsiderar que esses dados eles estão na internet, são dados que podem ser rastreados, então servidores como esses, que já tem muitos anos aí de Receita, eles sabem como funciona o sistema, eles sabem que eles poderiam ser facilmente identificados. Inclusive, essa servidora em depoimento, a Ruth, ela falou, olha, é muito complicado eu acessar um dado tão restrito em atendimento, até porque quando tem algum dados de pessoa sensível, de autoridade, ela disse que dispara um alerta no sistema. Então, ela teria que ali aceitar, passar as páginas e que no entendimento dela ali, na versão dela, isso seria muito difícil de fazer ao mesmo tempo que você está atendendo um contribuinte. Então, ela realmente está batendo muito nessa tecla de que ela, de fato, não acessou. E, inclusive, com relação ao Kleber, né, ele deu entrevista para a coluna no dia anterior também, conversou com a gente, ele fez também críticas duríssimas com relação a essa operação. No dia seguinte, nós tentamos conversar com ele para saber como que ele reagiu aí a essa questão do depoimento, e aí ele permaneceu, ele optou por não dar entrevista, porque de fato foi um susto, assim, ele não imaginava que ele seria intimado a prestar depoimento até como um investigado por dar ali, fazer uma fala defendendo ali a sua categoria, né? Até porque um dos investigados é o Ricardo, que é um auditor da Receita Federal. Bom, continuamos acompanhando esse caso. Com certeza, qualquer novidade vocês vão encontrar lá na coluna da Mirelle, no portal metrópolis.com. Mirelle, obrigada mais uma vez. Obrigada.